Apoio Cultural FTD. E aí, galera, estamos de volta com mais um De Propósito. Aqui a gente fala sobre propósito de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. E hoje eu trouxe uma curiosidade para você, irmão Miguel. Você Diga. sabia que eu fiz um omeletinho hoje de manhã com salsinha da minha horta, lá de casa? Ah, que legal, Ceci, muito legal, muito ecológica você. Mas você sabia que a horta não é só o plantio? Olha, se eu te falar que eu sabia, eu vou estar mentindo. Mas eu trouxe a Jana para explicar um pouquinho pra gente por que a horta é mais do que o plantio. Muito mais do que o plantio. Bem-vinda, Jana. Obrigada, que alegria estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante e tão pertinente que são as hortas urbanas. Então, como você falou, as hortas vão além do plantio. As hortas urbanas são espaços onde a gente pode construir uma relação diferente com o alimento. Pode construir uma relação de comunidade com o nosso entorno. E criar uma relação onde a gente consegue se conectar com a natureza e se colocar como parte dessa natureza, né? E resgatar esses saberes que muitas vezes a gente acha que só fica lá no campo, só fica lá no rural. Mas produzir o alimento na cidade é trazer vida à cidade, é trazer espaços onde a biodiversidade vive, é trazer espaços onde os animais podem conviver. Então a gente consegue transformar os espaços urbanos com as hortas. Olha que legal. Eu tenho certeza, Ceci, que você não preparou o café da manhã só para você. Foi para sua família. Então ali, olha, né, a horta te proporcionou um encontro mais agradável com seus familiares. É verdade. Na verdade, é até um espacinho que meu pai trabalha e eu acho incrível, porque a gente se une para, enfim, cuidar da horta, para conversar sobre a horta. Eu gosto muito. A gente trouxe a Jana exatamente para falar um pouquinho desse propósito dela, que ela faz parte de um coletivo de hortas também. Então, vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a Jana. Quem é a Jana e como que é esse projeto, esse coletivo? Então, eu sou a Janaína. Eu sempre quis trabalhar com a natureza. Desde os meus 7 anos de idade foi quando eu decidi que realmente eu queria trabalhar. Eu descobri a palavra ecologia. Eu falava, não, vou trabalhar com ecologia. E logo depois, quando o tempo passa, eu me confronto com a educação como esse principal espaço de transformação. E daí eu falei, como que eu vou unir a natureza e a educação? E daí eu adentro, né, um curso de biologia e também de gestão ambiental e começo a trazer tanto no meu profissional quanto na minha militância esses dois caminhos que vão se convergindo. Então foi a educação ambiental que me levou ao ensino com a terra, ao cuidado da terra, que me levou à agroecologia, às hortas urbanas. E hoje eu sou coordenadora do coletivo Hortas Curitiba, onde a gente constrói hortas comunitárias, hortas escolares e também cria um espaço de discussão onde a cidade pode se inserir nas reflexões sobre a alimentação, o uso da terra, o acesso à terra e o acesso a todo esse rol, né, que traz junto com os alimentos. Não é só o alimento, como a gente trouxe lá atrás, né? É uma série de coisas que vem com isso. É a dignidade humana de estar acessando um bom alimento, um alimento saudável, é estar trazendo a diversidade dos saberes dos povos tradicionais, é estar trazendo a diversidade de pessoas que constroem. Então, desde a criança até o idoso, a gente vê essas pessoas no espaço das hortas comunitárias. E é uma construção comunitária, coletiva, né? Então, a gente vem nesse processo. A gente tem diversos outros projetos, a gente constrói em rede o Mutirão Permanente contra a Fome. E esse projeto é uma união entre a cidade e o campo. E nesse espaço a gente constrói, a gente faz um plantio, né, mensal, onde o que a gente colhe, a gente partilha com as comunidades vulneráveis de Curitiba. Então essas pessoas não só têm acesso a esse alimento, mas elas têm a oportunidade de estar com a gente e discutir e se colocar como parte dessa transformação, né, social também. Então a gente fala muito do socioambiental e esse é o processo. Então a gente traz também essas pessoas para discutir esse espaço. Então, é a universidade, é comunidade, é os agricultores, é todo mundo ali discutindo o que é o alimento, por quem come, por que come e de forma política também, né? O alimento como um ato político. Que bonito isso que você traz, né? E aí vai ficando mais claro aquilo que nós nos perguntamos no início do nosso programa, que
a horta é muito mais e vai muito mais além do que o plantio, você pôde explorar isso muito bem. Eu gostaria que você falasse de duas coisas. Primeiro, do termo que você utilizou, agroecologia, o que seria esse termo? E uma segunda pergunta que eu tenho para você é: como eu posso cuidar da minha horta em casa? Eu só partilhando, há algumas dificuldades. Quando eu era criança, e isso que você traz também desse cultivo que é passado de geração em geração, eu aprendi com meu pai. Nós tínhamos uma horta em casa, quando eu morava no sítio, a gente nunca teve dificuldade, por exemplo, com passarinhos. Quando eu mudei na cidade, a gente tinha uma horta no fundo de casa e a gente teve muito mais dificuldade de cultivar a horta na cidade do que quando eu morava na zona rural. Queria que você falasse um pouquinho disso, do porquê disso e como a gente pode cuidar de uma horta, né, cultivar os nossos alimentos na nossa casa. Então, vamos falar da agroecologia, porque ela vai responder um pouco da sua pergunta. Ótimo! A agroecologia, né, o que a gente traz hoje é um termo que diz respeito ao movimento, a uma ação e à ciência da terra. Então, é uma ciência que ela vai convergir tanto aquela ciência construída dentro das universidades, dos centros de pesquisa, e vai trazer isso junto com a ciência construída pelos povos tradicionais, pelos quilombolas, os povos das águas, das florestas e do campo. Então, a agroecologia é essa ciência do cuidado, é a ciência onde a gente olha para essa forma de plantar, olha para o plantio e a gente constrói outra forma de se relacionar com a terra. Então, a agroecologia busca muito, né, quando a gente fala de um sistema agroecológico, a gente está falando de um sistema onde a gente tenta simular o ambiente florestal, um ambiente natural. Então, é essa natureza trazendo as próprias respostas para as nossas dúvidas. E daí, quando a gente pensa no ambiente da cidade, por que não dá muito certo a horta dentro de um espaço urbano? Porque os animais e as plantas, existe muita competição. Todo mundo quer um espaço verde. Porque é isso, a gente criou essa selva de pedra, mas a gente quer um espacinho verde. Os insetos querem um espaço verde. As plantas querem ter onde crescer e vigorar. E na zona rural eles encontram com muito mais facilidade. Eles encontram com muito mais facilidade. Então, quando a gente pensa num sistema agroecológico, a gente começa a mitigar esses problemas. Então, as pragas, as doenças, por que no ambiente florestal tudo é muito equilibrado? A gente não tem plantas morrendo assim, a rodo, todas as plantas morrendo, árvores com doenças agrícolas e tudo mais, porque lá é um sistema que funciona. Porque a terra, ela tem sua própria forma de ser, de existir, e ela consegue ciclar a vida, ela consegue gerar vida. Dentro desse espaço urbano, a gente tenta também, através das hortas, fazer com base agroecológica, porque vai construir um ambiente que seja integrador para as pessoas, para as plantas e para os animais. Por exemplo, problema com joaninha. Por que a joaninha vai numa horta comer o que tem lá? Comer todas as folhinhas da nossa horta. Ela vai lá, come tudo. Ela não tem alimento. Se tem alimento para todo mundo, ela não vai precisar pegar o seu. Então, a gente usa de técnicas como o uso consorciado das plantas. Então, a gente planta aquilo que a gente quer, mas a gente também planta o que a joaninha gosta de comer. Olha só. A gente planta o que a borboleta gosta, mas a gente também planta o que a abelha nativa gosta. Então, a gente vai criando, né, uma rede, um ecossistema dentro dessa cidade. E todo mundo vai ganhando, todo mundo vai tendo seu espacinho, vai tendo seu alimento. Aí eu acho muito legal, desculpa até te cortar, irmão Miguel, mas eu acho muito legal isso, esse aspecto ecológico mesmo, assim. Mas eu percebo também, eu já participei de um trabalho voluntário criando uma horta em uma comunidade que eu percebi, a gente percebeu futuramente, depois de alguns feedbacks, que se tornou um espaço de convivência também ali, sabe? Então, eu vejo que além de um aspecto ecológico, tem um aspecto social também. Como que você enxerga isso? Então, a gente no nosso coletivo, a gente tem muito esse lugar de resgate dos saberes. Então, a gente não sabe tudo. A gente tem que construir todos coletivamente. Mas um ponto focal da construção de qualquer horta que a gente faz é gerar autonomia para as comunidades. Então, as comunidades saberem, sim, sobre a agroecologia, saberem formas de plantio que sejam menos agressivas, que não usem veneno, que não usem alguns elementos ali que vão prejudicar a saúde, mas de uma forma onde eles criem autonomia comunitária.
Então, que cria esse espaço de convivência, um espaço de saúde, um espaço de lazer, um espaço de terapia. Quem de nós nunca se sentiu bem na natureza, né? E interagindo com a natureza. Essa interação com a natureza faz muita diferença. Independente da idade, independente de quem a gente é, a natureza nos resgata. Ela vai trazendo essa vida que a gente tanto precisa e precisa, né, ter também no espaço urbano. Na tua fala anterior, você me chamou a atenção por um ponto. Eu gostaria de retomar isso. Na verdade, não é simplesmente ter uma horta em casa. É necessário ter esse olhar, de fato, ecológico, sistêmico, eu diria, para entender o que, além da horta que eu estou pensando em fazer na minha casa, é o que a natureza também precisa, não só o que eu preciso. Porque, às vezes, o que eu quero, a natureza não vai me deixar produzir, porque dentro do espaço urbano, os animais não encontram espaço para ter o alimento. Então, você chamava a atenção para essa dimensão do planejamento dentro da construção de uma horta, vamos chamar assim, né? Não é só chegar e plantar Não qualquer é só chegar coisa, e plantar. Vamos sem colocar saber. a plantinha lá para a Joaninha comer, né? Achei interessante isso que você traz, porque é uma outra perspectiva. Às vezes a gente faz horta pensando nas nossas necessidades, sem pensar dessa maneira mais abrangente e ecológica, né? Entendendo quais são as necessidades também dessa natureza. E às vezes até entendendo que talvez o que eu quero dentro do centro urbano não vai ser possível, por N fatores, seja por conta dos animais que existem aqui nas cidades, pássaros, lagartas, joaninhas, que não vão deixar esse alimento crescer na minha horta, seja por uma questão climática, talvez o clima de Curitiba, por exemplo, que é muito úmido e chuvoso, tem plantas que simplesmente não crescem nesse clima, né? Então, olha que interessante. Então, é muito mais que uma horta. A gente falou das relações, agora a gente já olha para um outro aspecto que também é necessário, que é essa dimensão do planejamento. Eu queria até complementar, né, que tem um organismo que a gente nunca olha na natureza, que é um dos principais. Existem muitos desafios nas hortas, mas tem um organismo que a gente, às vezes, não olha, a gente não vê como organismo. Tem uma grande teórica, que é a Ana Maria Primavesi, que ela vai trazer que o solo é um organismo vivo. Quantas vezes a gente olha para aquele solo e a gente não vê vida nele, só como um recurso natural? Aquele solo tem vida, tem micro-animais, tem raízes, tem nutrientes. Então, um dos principais desafios nas cidades é o solo contaminado. Mas existem formas, e a agroecologia ela vai trazer diversas tecnologias ancestrais e também mais modernas de como tratar esse solo e como tratar desses animais, né, e dessas problemáticas. Na agroecologia também a gente tem muito forte que é importante a gente cultivar aquilo que está naquele ambiente, né? Então, pensar nos cultivos considerando o clima local, a comida regional. Tem uma dimensão da educação alimentar, né, que a gente chama que uma das dimensões trata da diversidade de cultivos, a diversidade cultural dos alimentos. A gente nunca vai comer a mesma coisa nas mesmas regiões do país. Então, como também olhar para essa natureza e cultivar aquilo que ela nos mostra, não que a gente quer. Porque também o caminhar que a gente tem por conta do mercado, o olhar que a gente tem por conta, né, dessa venda dos alimentos, esse alimento como mercadoria, a gente às vezes tem esse vício de se alimentar não com as frutas da estação, não com os vegetais que ali estão, não com as punks, por exemplo, que são plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente tem uma cultura alimentar que ela vai se degradando. E a agroecologia ela vai resgatar também essa cultura alimentar. Então, regionalmente, o que a gente se alimenta? O que dá para plantar? O que dá para colher? Em que período? Em que período? Então, a gente começa a respeitar essa natureza e essa natureza nos respeita de volta, trazendo, né, uma abundância imensa de alimentos, assim. Até porque, duas coisas que eu reparo nessa fala. As coisas que se plantam em lugar têm um motivo, por isso que a alimentação é de tal forma, enfim, regionalmente. E 2, como é mais gostoso comer um moranguinho quando ele tá na estação, não tá grandinho, tá gostoso, sabe? É diferente um morango na estação e um que a gente sabe que foi feito ali meio forçado, assim.
mais de 120 anos, as soluções educacionais da FTD Educação vão de mão em mão até chegar na mesa de mais de 16 milhões de estudantes, todos os anos espalhados por todo o Brasil. Do papel ao digital, da lição de casa às lições de vida, da formação tradicional à formação bilíngue, do infantil ao ensino médio e do básico ao complementar, complementando a educação para que alunos, famílias, professores e gestores evoluam juntos para ir mais longe. A FTD cria laços que unem, formando muito mais do que conhecimento, conexões. FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Jana, antes do nosso intervalo, eu fiquei pensando nos diferentes tipos de solo, né? Você tem o solo rural com muitas riquezas e o solo urbano com não tantas riquezas assim. Então, como tornar esse nosso solo urbano mais rico para que a gente possa cultivar, por exemplo, a nossa horta? Então, né, como eu trouxe lá atrás, a agroecologia tem algumas tecnologias para isso. E uma delas, que as pessoas estão cada vez mais, e que felicidade que as pessoas estão tendo mais contato, é a compostagem. Então, aquele adubo que a gente tem como resultado da compostagem é um grande aliado, assim. Então, a gente começa a criar um ecossistema mesmo. Então, aquele excedente, aquela casca, aqueles restos que ficam da própria horta já vão para a compostagem, já entram no processo de ciclagem e esse adubo retorna para a horta. Então, a gente tem um ciclo que se cria e tanto o chorume, né, quanto o adubo, eles vão trazer mais riqueza nesse solo. A gente tem outras técnicas também, que é a cobertura de solo. A gente traz, né, bastante nas nossas falas, que também vem desses ensinamentos da agroecologia, que o solo aberto, o solo exposto, é como uma ferida. Então, cobrir ele, é só olhar as florestas, né? Tem toda aquela matéria orgânica na floresta, você vai pisando por cima das folhas, se cria aquela camada espessa de folhas, de fungos, de troncos. Então, esse processo da cobertura do solo faz com que esse solo consiga se regenerar, que essa ferida consiga estancar ali e esse solo consiga ter mais umidade, consiga ter mais nutrientes e tudo mais. Interessante, né? Coisas que eu não sabia, não fazia ideia, mas é muito bom aprender. Até por isso eu queria trazer de novo um termo que você falou ali no início, que é os saberes da terra, né? Eu queria saber qual a importância de aprender isso, esses saberes. Eu estou me tornando uma educadora ambiental, né? E falar de saberes da terra é falar sobre o resgate dos saberes. E então eu falo para você, espectador que está assistindo a gente, se você tem os saberes da terra, tem o saber lá popular, os saberes sobre as plantas, sobre o solo, como plantar, como colher, passe para as próximas gerações. Porque os saberes da terra são saberes onde as crianças, os jovens conseguem se empoderar e conseguem ter autonomia no mundo que está em emergência climática, no mundo que está destruído pela poluição, pela degradação ambiental, pelo desmatamento. E esses saberes dão uma força e uma alegria e uma esperança de que aquele jovem saiba plantar e saiba colher, que ele saiba diferenciar um milho de um feijão, que ele consiga se reconhecer como parte dessa natureza, como parte dessa vida que acontece. Então, esses saberes que são ancestrais e que também se mesclam, né, com saberes modernos, eles vão dando um novo fôlego para esse planeta que está sufocado. Então, os saberes da terra, eles são saberes populares, são saberes tradicionais, mas que devem estar também na escola. Então, professores, educadores, têm que começar a pensar. A gente vai ensinar só os tipos de solo? Por que a gente não ensina sobre esse solo rico, esse solo que tem tanto a nos oferecer? Tem até uma música que eu gosto muito, que é do Zé Pinto, que fala assim: amar a terra e nela plantar a semente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Então, é nesse caminho que a agroecologia, as hortas, elas vão se unindo, né? Esse processo onde o campo, a cidade e todos nós começamos a ter uma consciência mais ecológica. A gente consegue se sensibilizar com essas problemáticas,
com a problemática social, ambiental. Essa justiça social, ela vem muito pelo processo também de pensar o campo, pensar o plantio, pensar o alimento. Até porque quando a gente sabe de onde vêm as coisas, a gente dá mais valor também, né? Eu fico pensando, tem até uns vídeos de crianças assim, sei lá, que olham aquilo e pensam tipo, de onde vem o leite? Daí, vem do supermercado. E eu acho que, enfim, quando a gente mostra esse valor e o impacto que isso faz para as crianças que absorvem tanta coisa tão rápido, é super importante. Por isso que você até comentou de implementar isso nas escolas, eu achei bem interessante. A gente fala tanto de sustentabilidade, né? No início, a tua provocação que você, né, tirou a salsinha da horta da sua casa, eu falei, nossa, que sustentável você, mas a gente falou tanto dos saberes da terra, de agroecologia, que a gente nem precisou falar de sustentabilidade. Mas é isso, né? É tornar o mundo cada vez mais sustentável para as novas gerações. É uma necessidade, né? A gente vê vários desastres climáticos e a gente entende que cada vez mais isso é necessário. Então é muito importante ter esse diálogo contigo hoje no nosso programa. E para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse de um sonho, assim, o que a Janaína traz como utopia e que seria um sonho, assim, para você realizar através do seu trabalho, através disso que você está fazendo hoje, né, levando conhecimento à vida das pessoas, provocando para que sejamos mais sustentáveis, enfim. O que seria esse sonho utópico, assim, para você? Eu acredito que o meu grande sonho é um sonho coletivo, não é um sonho individual. O grande sonho que eu carrego comigo, mais pessoal, mas ainda assim comunitário, coletivo, é que a gente se veja como parte dessa natureza. A gente é parte desse planeta, a gente é parte dessa vida que acontece. A degradação ambiental, ela ocorre a partir do momento que a gente se afasta totalmente, quando a gente se desconecta de algo que sempre esteve aqui. Então, para além desse sonho, né, dessa reconexão com a Terra, que eu possa ser esse canal, que as pessoas possam encontrar esse lugar de reconexão, com certeza fazer com que mais pessoas tenham acesso ao alimento, debatam o alimento. Meu grande sonho é que as comunidades elas sejam frente na discussão do que elas estão comendo, que a gente comece a se questionar, que mais pessoas comecem a se ver como natureza, uma natureza que deve ser guardada e é sagrada. É sagrada. Então, nesse caminhar, através da educação e através dos alimentos, meu grande sonho é que todo mundo possa comer bem, possa viver de forma comunitária, de forma onde a gente consiga se integrar com essa natureza, recuperar nossas florestas, recuperar nossas águas. Esse é o mais utópico, né? Mas que a gente se una e consiga ver perspectivas de novos mundos. Existe alternativa, existe caminho. E às vezes a gente acha que isso é utopia, mas não. Quando a gente pensa, quando a gente constrói, quando a gente está lá, pouquinho a pouquinho, a gente já está criando alternativas e caminhos diferentes ao que todo mundo diz, que não tem mais o que fazer, que a Terra acabou, que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. Quem vai acabar somos nós, espécie humana. O mundo vai continuar aí tentando se regenerar. Mas por que não a gente abraçar esse processo de nos manter vivos, junto com essa natureza, que tanto nos traz e que nós tanto tiramos? Então, essa é a minha grande utopia, que a gente possa se integrar de novo e se ver como espécie dentro dessa grande teia da vida. Eu não me lembro exatamente como era a frase, mas eu ouvi ela hoje, inclusive, que fala que o maior problema da humanidade, assim, em relação à ecologia, é achar que o outro vai resolver esse problema. A gente sempre deixa para o outro. Claro, tem problemas muito maiores que a gente tem que ir atrás de pessoas que possam nos ajudar a resolver. Mas cada um fazendo sua parte já é um começo de buscar essa sobrevivência que, poxa, é tudo que a gente precisa, é cuidar de onde a gente vive, da nossa casa, seja ela nosso corpo, seja ela o planeta Terra. E eu queria finalizar com uma frase, né, que é
que diz muito sobre por que nós lutamos e por que a utopia existe. Que é, se amanhã eu morrer, mesmo assim hoje eu plantaria uma árvore. Olha só. Ai, me arrepiei. Ai, Jana, muito obrigada, de Obrigado. verdade. Eu acho que a gente consegue encerrar com essa frase linda. É. E antes da gente encerrar o nosso papo, eu gostaria de só chamar a atenção, porque o Papa Francisco vem dizendo muito isso à igreja, a todos nós, né? Da importância de cuidarmos do que ele chama de casa comum. É a nossa casa, é o nosso solo sagrado e é dever de cada um de nós, mesmo que ao final da vida, cuidemos da terra e deixemos frutos para as novas gerações. Isso é necessário. Então, acho que no programa de hoje a gente teve várias dicas de como cuidar da nossa horta, de como tornar o nosso solo mais rico, de como nos integrarmos nesse ecossistema. E então, muito obrigado por todas essas dicas, pela sua partilha de vida, pela sua partilha de conhecimento. Isso também é sagrado. Obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigada, gente. Jana. E nós nos encontramos no próximo programa De Propósito. Até lá! Tchau. Apoio Cultural FTD.